Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação ofertada pelo curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Vamos retomar a nossa conversa sobre tipos de dados. Já vimos alguns deles nos vídeos anteriores, como o tipo bool, char, double, float, int, long, string. Lembrando que bool e string não são tipos definidos na linguagem C, eles são tipos definidos na biblioteca CS50. Mas, em vez de discutirmos o que é cada um desses tipos, vocês podem consultar nos vídeos anteriores, nós vamos lembrar que cada um desses tipos são usados para definir variáveis e que variáveis ocupam um espaço na memória do seu computador. Quanto de memória cada uma dessas variáveis ocupam? Bom, bool e caracteres ocupam apenas 1 byte. Double ocupa 8 bytes, float e int ocupam 4, long também ocupa 8 bytes e tem o tipo string. O tipo string é um dos mais diferentes que você vai ver. Primeiro, como já foi dito, ele não existe de fato na linguagem C, é uma construção da biblioteca CS50. E o segundo ponto é, ele não tem um tamanho definido. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Bom, lembrando, variáveis ocupam um espaço na memória do seu computador. A memória do seu computador é como esse item que você está vendo aqui, como essa plaquinha que você está vendo aqui. Então você vai numa loja de informática e compra um pente de memória com 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. O que isso significa? Bem, estamos falando dos múltiplos do byte, que são o kilobyte, o megabyte e o gigabyte. Kilobyte significa 1000 bytes. Na verdade, 1024, mas para arredondar, vamos chamar de 1000. O megabyte, 1 milhão de bytes. E o gigabyte, 1 bilhão, com B de bola, de bytes. Esses bytes estão divididos nessas plaquinhas, onde cada uma delas contém uma porção dos bytes da memória do seu computador. Se nós dermos um zoom nessas plaquinhas, podemos pensar nela como uma matriz de bits, ou de bytes, na verdade, onde cada quadradinho desse representa um byte da memória. Um byte, lembrando, é um conjunto de 8 bits. Isso significa que se eu tenho uma variável que é do tipo char ou do tipo bool, ele vai ocupar 1 byte de memória dentro do seu computador. Se você tem um inteiro ou um float, por exemplo, ele vai ocupar 4 espaços na memória do seu computador. Se você tem um long ou um double, ele vai ocupar 8 espaços na memória do seu computador. Bom, vamos dar um zoom a mais nessa memória e estudar um pouquinho como que essas coisas acontecem. Por exemplo, se você define 3 variáveis, ponto 1, ponto 2 e ponto 3 do tipo inteiro, essas variáveis precisam ocupar um espaço na memória. E elas vão ocupar esse espaço exatamente na ordem em que elas foram definidas. Então, os 4 primeiros espaços, já que eu estou falando de uma variável do tipo int, vai ser para a variável ponto 1. Lembrando que eu declarei a variável e já atribuí um valor para ela. Então, dentro daquele espaço, eu vou ter o valor 72 e vou ter também uma indicação do nome ponto 1 para indicar aquele espaço onde está o valor 72. Mesma coisa para a variável ponto 2, mesma coisa para a variável ponto 3. Mas lembrando, dentro da memória do nosso computador, nós não vamos ver os números decimais. O que vai estar lá são os binários correspondentes a esses valores. Mas, bom, nós podemos simplesmente entender que esses binários representam os números 72, 73 e 33 e não nos preocuparmos com a sequência de bits. Vamos discutir um pouco sobre matrizes, ou como você pode ver, encontrar em alguns livros, em alguns vídeos, pode ser chamado também de vetores ou arrays. Lembre que nós definimos 3 variáveis, uma variável chamada ponto 1, uma variável chamada ponto 2 e uma variável chamada ponto 3. Nós podemos declarar uma única variável chamada de pontos e definir um valor dentro de colchetes, como vocês estão vendo aí, no caso, o número 3. O que significa esse colchete durante a definição de uma variável? Significa que a minha variável pontos
ela não vai ocupar o tamanho de um inteiro, e sim o tamanho de 3 inteiros. Se essa variável ocupa o tamanho de 3 inteiros, o espaço de 3 inteiros, eu posso guardar 3 inteiros dentro dela. E mais do que isso, eu tenho que ter uma maneira de me referir a cada um desses inteiros. Eu me refiro aos valores dos inteiros utilizando a mesma nomenclatura de colchetes. Porém, dessa vez, sem definir o tipo. O meu tipo já foi definido. Agora eu utilizo o nome da minha variável e um valor entre colchetes. Esse valor ele é chamado de índice do vetor, índice do array ou índice da matriz. Eu estou dizendo que na variável pontos, no índice 0, o primeiro elemento, eu vou guardar o valor 72. No índice 1, eu vou guardar o valor 73 e no índice 2 eu vou guardar o valor 33. Como que fica isso na memória? Do mesmo jeito de antes, só que ao invés da variável ponto 1, variável ponto 2 e a variável ponto 3, eu tenho uma única variável chamada de pontos, onde o índice 0, que é o primeiro elemento, ocupa a primeira posição, o índice 1 ocupa a segunda posição, o índice 2 ocupa a terceira posição e assim por diante. Se nós estivermos falando de caracteres, como por exemplo o hash, que foi utilizado no exercício do Mario, dos vídeos anteriores, lembremos que um caractere ocupa uma única posição na memória. Bem, na verdade, o caractere não vai estar guardado lá nessa forma. Vai estar o valor dele em ASCII. Mais precisamente, o valor binário correspondente ao número 35, que é o código ASCII correspondente ao caractere sharp. Se nós definirmos três variáveis, C1, C2, C3, eles vão ocupar espaços consecutivos na memória. E nós sabemos que na prática não vão estar as letras H, I e o símbolo de exclamação. Vão estar os códigos ASCII correspondentes a esses valores, 72, 73, 33. Ou, mais precisamente, os binários desses valores. Em vez de um caractere por vez, nós podemos querer armazenar uma sequência de caracteres. E é isso que um string faz pra gente, uma sequência de caracteres. Então, quando você define uma string e armazena nessa string a expressão high, você vai guardar na memória todos os caracteres daquela string. Porém, um string, na verdade, ela é um array, um vetor, onde o nome da string vira o nome do seu vetor e cada caractere vai estar na posição correspondente, começando do zero. Então, S índice 0, S índice 1, S índice 2. Mais precisamente, um vetor de caracteres ele precisa ter um elemento a mais, que nós chamamos de terminador de string. E esse elemento a mais é representado pelo caractere /0 ou simplesmente pelo zero, que é o que acontece quando você olha para o código ASCII dos caracteres que estão armazenados na memória do seu computador. Então, de fato, o que está dentro da sua string não é simplesmente a expressão high, mas a expressão high com o caractere de /0. Ou, como eu já falei, caractere nulo, caractere null ou terminador de strings. Se você definir então duas strings, uma seguida da outra, a sua string S vai ocupar a quantidade de caracteres mais o terminador e logo em seguida vai ser criada então a sua variável t, ocupando a quantidade de caracteres de t mais o terminador. Lembrando que S e T são strings. Strings são vetores, vetores de caracteres. Então, dentro da memória do seu computador, o que você vai ter na verdade é isso. S índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, T índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, para conter a string, mais o terminador, T índice 4. Do mesmo jeito que você pode definir um vetor de inteiros, um vetor de floats, um vetor de double, você pode definir um vetor de strings. Mais adiante, nós veremos que nós podemos definir os nossos próprios tipos de variáveis com composições de vários tipos distintos dentro do mesmo tipo, que nós chamaremos de tipo definido pelo usuário. E nós poderemos criar vetores desses tipos. Por enquanto, vamos ficar com um vetor de strings. Eu vou ter então o vetor chamado words, que contém 2 words. Bom,
Se o words é do tipo string, eu vou conter uma variável chamada words com duas strings. O words 0 é a string high, o words 1 é a string by. Basicamente o que nós temos então é isso. O primeiro elemento da variável words é a string high, lembrando que eu sempre tenho o terminador. O segundo elemento da variável words é a string by, lembrando que eu tenho um terminador. E lembrando que internamente uma string é representada como um vetor de caracteres. Ou seja, a minha palavra words 0, ela vai ter 4 elementos, com o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Veja que eu tenho dois índices. Um para acessar a palavra específica, se eu quero a string high ou a string by, o índice 0 ou o índice 1, e internamente dentro daquela string, qual caractere eu quero acessar. O primeiro caractere da string 0, o segundo caractere da string 0 e assim por diante. Do mesmo jeito aqui, o primeiro caractere B da string 1, o segundo caractere Y da string 1, o terceiro caractere E da string 1 e assim por diante. Bom, então, de fato, o que é uma string? Bem, como eu já falei antes, um string nada mais é do que um array, um vetor de caracteres. Para saber mais, você pode procurar as páginas de manual de desenvolvedor da linguagem C, que são amplamente difundidas na internet e que, se você tem um sistema Linux com o compilador GCC, provavelmente elas estão disponíveis. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.